Olá, amados, a paz de Yahushua. Então, vamos aqui dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Eu agora estou aqui com um vídeo da Mariana Valadão, né? A esposa do Felipe Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, Niterói. Só que eu procurei pregações dela, porque ela também se diz pastora, né? Aí a pergunta que me faço é, quem é que instituiu a eles pastores? Né? Porque a Ana Paula Valadão se diz pastora, Mariana Valadão pastora, André Valadão pastor, Márcio Valadão, que é o pai delas, pastor, o Gustavo pastor também, que é o marido da Ana Paula, né? E o Felipe, né? Que a gente viu ontem também as pregações dele, pastor. Então vocês vejam, né? Então, só que eu não achei uma pregação da Mariana Valadão. E aí eu achei aqui um testemunho dela, e eu não assisti, vou assistir aqui com vocês. Então, vamos lá? Deixa eu colocar aqui pra gente assistir juntos. Essas são perguntas, amados, que as pessoas falam, mas Deus, Ele instituiu, né? E tal, porque foi Deus que ordenou, né, a eles a pastores, mas que Deus foi esse que ordenou, né? Então é uma coisa muito estranha. Eu vou deixar assim mesmo, amados, tá meio tortinho não, tá bem tortinho, né? Mas vou deixar assim mesmo, tá? Porque às vezes pode dar problema aqui no tripé, tá certo? Então aqui, ó, eu escolhi isso aqui, ó, pregação pastora Mariana Valadão, Igreja Batista da Lagoinha, né? Só que eu não achei uma pregação dela, só achei ministrando louvor, né? Um monte de louvores, eu achei aqui, né? Olha aqui isso aqui, ó, pirâmide, tá? Subliminar, com 3 com 3 aqui, ó, 3 e 3 são 6, número 6, no G1, né? Então aqui completo, Mariana Valadão, promessa no G1, entrevista e louvor. É lógico que quando for falar do louvor eu vou pular, tá, amado? Eu vou passar, né? Então, aqui vai meu dislike, tá certo? Então, são 346 mil inscritos nesse site. Participação da cantora Mariana Valadão no programa Promessas no G1. Veja, programa Promessas. Quais promessas? Porque a promessa só tem uma, que a Yahushua nos prometeu, que é a vida eterna. Então, só aí já foge da escritura, né? Então vocês vejam, entrevista e louvores, Mariana conta a história da sua vida, tá? Aqui não diz quando, né, que foi pro ar isso aqui, né? Mas foi em 2018 que aqui tá, né? 2018, tá certo? Então vocês vejam bem, aí tem 4 comentários, ó, Mariana Mulher de Deus, né? Então, vamos lá, vamos assistir aqui para ver do que se trata, qual é o testemunho da Mariana Valadão, né? Uma pena que eu não achei uma pregação dela, que eu gostaria de achar pregação. Mas como eu não achei, vai a entrevista mesmo, né? Vamos lá. Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Promessas no G1. Vocês já conhecem, né, gente? O Promessas é um programa de entrevistas com os principais nomes da música cristã aqui no Brasil. E além de contar suas histórias, eles cantam aqui com a gente. Eu sou a Paula Paiva, quem tá comigo vocês também já conhecem, Paty Fazan, sabe tudo de música gospel. Oi pessoal, tudo bem? Semana passada recebemos aqui Damares, foi emocionante, né, Paulinha? Foi muito bacana. E hoje uma pessoa também muito aguardada. Quem que nós temos aqui, Paulinha? Mariana Valadão, boa noite. Boa noite. Beijo, meninas, beijo todo mundo, muito precioso. Passar meus tempinhos juntos. E Johnny também, boa noite. Nos teclados. Satisfação. Obrigada, Johnny. Pessoal, e antes da gente começar aqui a perguntar para Mariana, olha só, você também pode entrevistar ela ao vivo aqui com a gente. É só mandar perguntas com a hashtag Promessas no G1 no seu Twitter, que a gente pergunta aqui. O Passarinho Verde canta pra gente a pergunta, né, Paty? E a gente pergunta ao vivo. Exatamente. Mari, Muito obrigada, bom. viu? Obrigada por ter aceitado o convite. É uma Afinal, honra nós já nossa. nos conhecemos há muitos anos, né? A Paty estava contando ali no camarim. Exatamente. Promessas, né? Promessas. Existia
promessa e se cumpriu. Precioso. O tempo de Falei Deus que é o um dia melhor. você estaria Tinha que ser aqui. hoje. É hoje, é agora. Mari, então você nasceu cantando, uma família... Praticamente, né? O neném não chorou lá em casa, o neném cantou. Exatamente! Sim. Uma das famílias mais conhecidas no meio gospel, no Brasil inteiro, não só no gospel, no secular também, né? Com os irmãos Ana Paula Valadão, que eu estou esperando aqui, André Eles Valadão, foram que eu tudo lá pros também estou States. esperando aqui. Vem, aproveitar quando eles estão no Brasil e trazer pro G1 também, né? Exatamente. Sim. E conta, como que foi que você já começou a cantar? Pois é, a nossa família, né, desde a minha avó, ela era regente do coral da igreja, então a música, ela tá mesmo no nosso DNA, eu vejo isso também nos meus filhos, né, a Belinha, eu já canto pra ela, ela fala o finalzinho das frases, das músicas, então é uma questão de DNA, essa paixão, esse amor pela música, a adoração, né, a Bíblia fala que nós... Mas vocês vejam, né, que tudo físico, né? A avó dela já cantava no coral, né? Aquela coisa toda o que? Físico, né? Na adoração que ela tá falando é físico, não é nada no espírito, ou seja, a música, porque a música, amados, ele mexe, né? Como eu já coloquei o vídeo da Débora, falando sobre a influência da música na nossa mente, né? Porque a música mexe com o cérebro, né? Mexe com a alma. Ela não entra assim no espírito, porque o único que entra no entendimento, que é no espírito, que é no entendimento, é o Pai. Ele que mora no entendimento. Mas aí para a pessoa sentir a presença de Deus no tempo físico, tem a música, que essa música tem esse papel de hipnotizar as pessoas. Tá certo? E é por isso que tem músicas, louvores na igreja, que quando a gente acaba o culto, né? Quando eles acabam o culto, a palavra, aí vai um tecladista lá, toca um louvor, ou então eles vão e cantam uma música para quê? Para poder mexer mais com o emocional da pessoa. Não mexe no entendimento, mas mexe no emocional. Vamos continuar. Somos adoradores, Deus procura adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade. Então esse coração que ama, que canta e também... Então veja, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdade? Verdade. Mas que adoradores são esses que adoram em espírito e em verdade? São aqueles que saem do físico, que deixam de adorar no físico e passa para adorar no espírito, no entendimento, ou seja, deixa de ir a um templo e passa a ser um templo. Isso sim é verdadeira adoração, né? Porque ela falou isso agora, né? Que Deus procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas ela não disse, que a Ruxa disse que nem mais em monte, nem mais em templos, né? Que na Bíblia está em Jerusalém, né? Vamos ver aqui, olha. Vamos ver aqui. Não é isso aqui não, pera. Abri errado, então vamos lá, olha só. Foi João 3. Não, João 4. João 3 é da mulher, João 4. Veja. É esse aqui mesmo, João 4. João 3 é de Nicodemos, né? Então veja bem. E a Ruxa, ele disse à mulher, olha só. Vamos botar aqui. Disse depois a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede-me para beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Que ele pediu água para a mulher, né? Ele pediu água. Olha, vamos ler aqui. Vamos ler aqui, ó. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E a Ruxa, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe a Ruxa: dá-me de beber. Ele pediu água física a ela: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E a Ruxa respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Yahweh, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Ou seja, a Ruxa está falando dele mesmo, no espírito, que ele é água viva.
Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela estava pensando que é água física. Ele estava falando dele no espírito. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E a rocha respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Da água qual? A água física. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vocês vejam que ela ainda está pensando que é água física, mas ele está falando dele, que é água viva. Disse-lhe a rocha: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe a rocha: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Por que ela viu isso, que ela acordou? Porque esse marido que ele está falando, 5 maridos, não eram maridos físicos. Ele está falando de deuses. Que ela tinha 5 deuses. E que estes que ela estava adorando, não era seus Deus, não era seu Deus, mas ela estava adorando. Os 5 maridos aqui eram 5 deuses, amados. Ele está falando no espírito, aí que ela despertou. E aquele que ela disse não tem marido, esse marido que ela disse que não tinha, é porque ela estava adorando, mas não era Deus dela. Não era o Deus dela, mas ela estava adorando que não era o Deus dela. Entende? Então, aí ela continua. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Por que em Jerusalém? Porque em Jerusalém que estava o templo. Tanto que tem algumas versões que estava templo, nem em Jerusalém, nem em templo. Só que eu procurei, eles já mudaram aqui na Bíblia Online, mas tem versões que tem em templo. E aí disse-lhe a rocha: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, nem neste monte, nem em templo adorareis o Pai. Mas isso a Mariana Valadão não disse. Ela só disse que o Pai busca os adoradores que adoram o Espírito em verdade. Para quê? Para ir no templo? E sendo que aqui está dizendo nem no monte, nem em templo. Ou seja, nem em Jerusalém que era o templo. Adorareis o Pai? E aí ele diz para ela: Vós adorais o que não sabeis. Ou seja, vós adorais aquele que não conhece. Que tem versões que está: Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem de Yahushua, aqui que está dos judeus, mas é de Yahushua. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a quem tais assim o adorem. O adorem como em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade, amados? É a gente ser o templo e não ir mais a templo. É a gente orar no entendimento, não orar no físico. Isso é adorar o Pai espírito em verdade. Tá? Yahweh é espírito. E importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Então vocês vejam, Yahweh é espírito. Nós não podemos adorar ele no físico. Por quê? Porque ele é espírito. Ele aceita adoração em espírito e em verdade. E não no físico. Mas aqui, o que a Mariana Valadão faz, e todos que estão no templo, é adorar no físico. Não no espírito, é cantar no físico. É tudo físico, não é no espírito. Tá certo? Então vamos ver o que ela vai falar. Que aqui ela está falando, né? Que o Pai busca os que adoram o espírito. Mas é em espírito e em verdade, mas aonde? No entendimento, não é no físico, no templo físico. Mas é no entendimento, amados. Vamos continuar. Procura adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade. Então esse coração que ama, que canta. E também tem aquela frase que fala: quem canta seus males espanta, né? Cantar é maravilhoso. A música faz parte de momentos da nossa história, momentos da nossa vida que marcaram a Olha gente. Lá, Ai, piti. Ai, gente, que lindo. Esse dia foi muito especial. Quantos anos você Eu tinha tinha? 9 aninhos. Na nossa igreja em Belo Horizonte, meu pai é pastor ali, né?
A Igreja da Lagoinha. Igreja da Lagoinha, minha mãe. Vocês vejam, a nossa igreja, ela não fala, nós somos a igreja, nós somos o templo, mas é a nossa igreja, o templo físico, está se referindo ao templo físico. O meu pai que é pastor, né? E sendo que em Mateus diz bem claro, amados, que nós não devemos chamar, né? Como está aqui, olha. Veja, vou botar aqui para vocês, ó, o filme de novo, olha. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Vocês vejam que a Ruxa que está falando para o povo, está falando de quem para o povo? Está falando dos líderes religiosos, mostrando quem são os líderes religiosos. Vocês vejam bem. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Veja, até aqui ele está falando com o povo e de serem chamados rabis, ou seja, mestres. Agora ele vai se dirigir para os líderes religiosos. Preste atenção, olha bem. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Esse pai, amados, que ele fala, ninguém chameis de pai, não é pai assim, nosso pai biológico, não. Ele está falando no espírito. E a Ruxa, ele falava tudo no espírito. Ele dava o físico para a pessoa entender no espírito. Então esse pai é espiritual. Entende? Líder religioso. Tipo, padre. O que é padre? Padre é pai. Quando a pessoa chama um padre, está chamando de pai. Quando a pessoa chama um pastor, está chamando de pai. Está falando, esse aqui é meu pai espiritual. Esse aqui é meu guia espiritual. Entende? É isso que ele está falando. Vamos continuar. Olha. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Veja, esse chefe que ele está falando, que outras traduções fala mestre, né? Rabi, mestre. Esse chefe também é no espírito. Não é que você não deve chamar o seu chefe no trabalho. Ele está falando no sentido religioso, que ele não tinha religião. Vocês vejam que Yahushua, ele não pregou religião, ele veio anunciar o Pai. Tanto é que ele disse, não chameis ninguém de pai e nem de mestre, nem de chefe, nem de mestre. Por quê? Nem de chefe. Está falando no sentido religioso. Não é nada físico, ele está falando no sentido espiritual. Não devemos chamar ninguém de mestre, porque somente Yahushua é o mestre. Então vocês vejam bem. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí veja como Yahushua vai falar com eles. Como Yahushua falava com essa gente. Porque essa gente, os líderes religiosos, os sacerdotes, que eram inimigos de Yahushua. Ele combatia o sistema religioso, amados. Ele não falava desse jeito com a multidão. Com a multidão ele explicava, ele orientava. Mas com os líderes religiosos que já enganavam. E esses aqui, ó, que está mostrando aqui, que são sacerdotes e líderes religiosos, né?
eles não eram da tribo de Levi, porque os sacerdotes, que não eram nem líder religioso, era o sacerdote, sumo sacerdote. Era assim que estava na lei. Na lei era o sacerdote que entrava no templo, que podia entrar dentro do templo, o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos para oferecer uma vez por ano o animal pela oferta dos pecados, como sacrifício, que ele sacrificava, era o sumo sacerdote que sacrificava os animais, tá? Então eles entravam dentro do templo e não tinha mestre, pastor, não tinha isso, era o sacerdote e tinha os profetas, que também eram da tribo de Judá, tá certo? Que é da tribo de Judá, não, desculpa, da tribo de Levi, eram os levitas, que eram os sacerdotes, os sacerdotes e os profetas. Esses eram levitas, da tribo de Levi. Esses que estavam aqui já não eram da tribo de Levi, amados, já não eram, aqui, e detalhe, eles eram judeus, se denominavam judeus, que era da tribo de Judá já, tá certo? Só que tem parte na tradução que a gente viu, naquelas traduções que a gente vê em várias traduções da Bíblia, que fala que não são judeus, ou seja, porque esses aqui não são judeus, não são nem judeus, piorou levitas. Eles não eram levitas e nem tampouco judeus. Eles eram uns que estavam no lugar dos judeus e eram quem? Os construtores, que o próprio Yahusha disse, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Quem é essa pedra? Yahusha, ele estava falando dele mesmo, que a pedra que os construtores rejeitaram, quem são esses construtores? Os maçons, que já estavam aqui, ó, no lugar dos levitas, dos sacerdotes levitas. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Aí, amados, aqui ele falou um convertido, mas a gente vê nessa versão aqui, que eu tô falando, a versão que tem versões dessa parte aqui, ó, dessa Bíblia, que são 5 versões, olha, e que falam que não são judeus, né? Como a gente já viu em alguns vídeos. Então vocês vejam aqui Mateus 23, ele falou um convertido, né? Porque eles tiraram parte. Vocês vejam aqui, convertido para onde? Porque falam um convertido, mas tem o convertido para onde? Se a pessoa se converte, a pessoa se converte a alguém, não é? Por exemplo, a pessoa budista, a pessoa convertida a quem? A Buda. Mas é a Buda, a religião budista, não é a Buda, que é a pessoa convertida. Eles são convertidos à religião. A verdade é essa, aqui está dizendo bem claro, ó, Mateus 23, 15, olha aqui, ó. Olha aqui, como é que está aqui essa parte de Mateus 23, 15. Olha. Ai de vocês, mestres da lei hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Ali ele estava falando procurar um convertido, mas convertido a quê? A religião. Não é convertido a Yahusha, mas é convertido à religião. E quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno que vocês mesmos. Por quê? Porque essas pessoas, amados, elas defendem a religião como se fosse verdade e não procuram a verdade. Por quê? Porque elas acham que a religião é verdade. Elas são convertidas à religião. Elas não conseguem entender que elas são convertidas à religião e não a Yahusha, porque Yahusha não está na religião. Vocês vejam que ele combatia a religião. Ele combatia, veja, a pessoa é convertida à religião. Vejam bem. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo... Quem são guias cegos? Senão os líderes religiosos que guiam outras pessoas tudo para o mesmo abismo. Como o próprio Yahusha disse, são guias cegos, guiando o cego tudo para o mesmo barranco.
Vocês vejam bem. Pelo santuário isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos! O que é mais importante? O ouro? Ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, o que é mais importante? A oferta? Ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Aí vocês vejam que não é isso que está acontecendo hoje também, que continua a mesma coisa. Veja bem, se não é isso que a Ruxa falou naquela época, se não acontece ainda até os dias de hoje. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Veja, vocês vejam que dízimo não é dinheiro, tá? Dízimo sempre foi alimento. Só que aqui, e a Ruxa não está dando a ordem para eles darem o dízimo, tá? E a Ruxa, veja na Bíblia, amados, pesquisa qual foi a vez que, amado evangélico, coloca assim, qual foi a vez que Jesus pagou dízimo? Na Bíblia, não tem. Ele não dava dízimo, ele não praticava atos religiosos, tá? Então, quando ele disse isso, vocês devem dar sem omitir aquelas, ou seja, o amor à caridade, não, o amor ao próximo. Mas ele estava falando isso porque aquele ainda estava vivo, ele não tinha sido sacrificado por nós. Então ele ainda estava cumprindo a lei. O que estava escrito para ele cumprir, ele estava cumprindo. Então ele não podia falar que o dízimo foi abolido. Entendeu? Que ele era o último dízimo, porque ele não tinha sido dizimado por nós, ou seja, morto, porque dízimo é morte. Por isso que ele falou isso. Tá certo? Não é que ele deu ordem para as pessoas darem dízimo. Até porque, se vocês pesquisarem, vamos ver aqui, ó. Ó. Jesus deu dízimo, Bíblia. Quer ver, ó? Pagou o dízimo. Bíblia. Qual foi dos apóstolos que deu dízimo? Jesus dizimou? Ó, a Bíblia não disse Jesus dizimou, mas ele cumpria a lei de Moisés. Veja, ele está falando isso. Embora o dízimo não seja obrigatório para o cristão, o Novo Testamento ensina que é. Veja, ensina que é. Jesus pagou o imposto do templo. Pagou imposto, ele não pagou dízimo, ele pagou imposto. Veja bem. Aqui, ó. O que a Bíblia diz sobre o dízimo? Ó, Novo Testamento, a igreja está isenta de dízimo. Dízimo. Veja, o dízimo era alimentos. Não era. Dízimo não era dinheiro, era alimento. Aqui ele está falando que Jesus pagou o dízimo. Vamos ver aqui. Pagou o dízimo no templo. Ele pagou, não foi? Ele pagou o dízimo no templo. Ele pagou o imposto. Veja, vamos lá. Aqui, ó, os primeiros cristãos davam muito mais que o dízimo e davam com alegria. Aqui não era dízimo, era oferta. Ele dava para quem? Era para um templo físico, amados? Não. Olha, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuía terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Era no templo físico? Não, era segundo a necessidade de cada pessoa.
de cada templo do Espírito, tá certo? Então aqui, ó, Mateus 17, olha, quando Yahus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores dos impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, olha, os coletores de impostos, era taxas, era imposto, não era dinheiro para o templo, era imposto, tá? Vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Imposto do templo? Vamos ver como é que está aqui. Peraí, Mateus 17, 24 a 27. Vamos ver como é que está aqui. Mateus 17. 24 a 27, né? Vamos ver como é que está aqui. Porque não era imposto do templo, amados. Era imposto. Tá? Olha, aqui eles botaram o imposto do templo. Vocês vejam, por isso que a gente tem que ter cuidado com esses títulos. Porque a pessoa vai pensar que ele deu dinheiro no templo. Não é. Ó, Yahus paga imposto, tributo. Vamos lá. Quando Yahus e seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro. Olha, aqui tal, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram. Olha, aqui eles botaram no templo, para a pessoa pensar que é no templo, mas vocês estão vendo que aqui já não está. Porque não era cobrado para o templo, era o imposto. Como a gente paga hoje o IPTU, IPVA, ICMS. Era isso. Certo? Então veja bem, ó, dirigiram-se a Pedro e que cobrava os impostos das 2 dracmas, perguntaram, olha, aqui não está dizendo que era no templo, ó. Aproximavam de Pedro que cobrava as dracmas, as diadracmas, e disseram, ó, dirigiram-se a Pedro que os que cobravam as 2 dracmas e perguntaram. Então vocês vejam que aqui ele está falando do templo, mas não é. Veja aqui, ó. Os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram, mestre, vocês não pagam as 2 dracmas? Veja aqui, ó, aqui eles botaram o templo, mas não é, as 2 dracmas, ou seja, o imposto. Olha, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Vocês vejam bem. Pedro respondeu, claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, a Rússia se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu, dos estranhos, e a Rússia lhe disse, logo, os filhos estão isentos. Veja, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, joga um anzol e puxa o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pega essa moeda e entrega aos cobradores para pagar o meu imposto, o seu. Veja, era imposto, não era dízimo, tá certo? Era imposto. Então vocês vejam bem, e a Rússia não pagou dízimo, amados. Ele nunca dizimou. E nem ele, nem os apóstolos. Os apóstolos ofertavam para o templo, que é o templo do Espírito, para os templos do Espírito, pessoas. Não era para um templo físico. Tá certo? Então, cadê aqui? Deixa eu botar aqui, peraí. Vamos lá. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora,
mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Vocês vejam que nenhum desses líderes religiosos vão entrar no reino dos céus. Não vão entrar, não entram, e ele não deixa as pessoas entrarem. Foi o que Yahushua falou. Vocês não entram no reino e não deixam quem quer entrar. Vocês vejam bem. Ele mesmo disse, como vocês escaparão da condenação do inferno? Ou seja, aqui está inferno, mas é do abismo, do lago de fogo. Então vocês vejam que a escritura fala em Apocalipse 22:15 que fora ficam os cães, que são os cães líderes religiosos. Tá certo? Então vocês vejam bem. Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim... Veja, vocês vejam que quem matou Yahushua, quem matou os profetas e os apóstolos, senão os líderes religiosos. Né? Como a gente já viu. Só vocês lerem Mateus 26, 27, 28, vocês vão ver que os sacerdotes, sumos sacerdotes e os líderes religiosos que mataram Yahushua. E que mataram os profetas. E aqui ele está falando. E ele disse, nas sinagogas de vocês, porque nunca foi sinagoga dele, de Yahushua. Nunca foi. Ele sempre fala, sinagoga de vocês, sinagoga de Satanás. Para vocês verem. Sobre vocês recairá todo o sangue justo, derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Então vocês vejam, né? Eu vou colocar esse link na descrição de novo, amados, e vou encerrar aqui porque já passou bastante. Vocês vejam bem que eu coloquei isso para vocês verem que o próprio Yahushua falou que nós não devemos chamar ninguém de pai e nem de mestre, de guia, né? De chefe, de mestre, guia, pastor. Por quê? Porque Yahushua é o pastor. No entendimento, ele é o único pastor. Todos esses que estão aí, líderes religiosos, não são pastores. A escritura é bem clara, amados. E Yahushua disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e até em abundância. Esse ladrão que ele está falando é líder religioso, não é o diabo. E aí ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é o pastor, da qual as ovelhas não lhes pertencem, vê vir um lobo. Quem é o lobo? Diabo, terror. E foge e deixa as ovelhas. E as ovelhas se dispersam. Foge por quê? Porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Então, amados, é hora da decisão. E Yahushua está chamando os seus. Ouça a voz dele. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.